Que bênção! Você que nos assiste aí pelas redes sociais, você que está aqui no nosso meio. Vamos aprender um pouquinho, amém? Glória a Deus, Deus é bom. Glória a Deus. Pega a tua Bíblia aí, queridos. Abre Marcos capítulo 9, verso 14 ao verso 15. Marcos capítulo 9, a partir do verso 14. Vamos lá, vamos seguir. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou os escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom. Fala aos nossos corações agora, Pai. Ministra em nossas vidas, que possamos sair daqui, que possamos, aqueles que nos ouvem pelas redes sociais, que possam ser abençoados por essa palavra, e que nós possamos aqui, Senhor, caminhar e te louvar, porque é o Senhor que tem liberado palavras aos nossos corações e cuidado de nós. Graças te damos por tudo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, amém? Eu quero aproveitar e parabenizar essa equipe de louvor de quarta-feira. Estão a cada dia mais melhorando, né? Muito feliz com a Scarlett cantando. Eu falei: Jesus, né? Que bom, é muito bom. E às vezes bate a saudade em mim de ministrar louvor, né? Aí vem outra voz e diz assim: você não é para isso, você é para outra coisa. Você é pastor, você não é ministro. É porque nós líderes, queridos, muitas vezes temos que abdicar de coisas que nós gostamos para fazer as coisas que Deus nos mandou fazer. Dói, mas temos que abdicar. Por quê? Chamado é assim. Bem, vamos lá. Essa passagem se dá, essa história se dá quando Jesus desce do monte, na transfiguração. E quando Jesus desce do monte, ele se depara com uma grande confusão.
Ele fala, mas o que é isso? E ele se aproxima e ele vê que há uma confusão, porque havia um menino, quer dizer, na verdade um jovem, que desde pequeno, desde criança, Satanás pegava ele, jogava ele no fogo, jogava para um lado, ele havia nele um espírito de surdo e mudo. E olha que interessante, os discípulos não deram conta, não conseguiram expulsar esse demônio. E Jesus diz para ele, depois que eles perguntam para Jesus, Jesus responde para eles, olha, essa casa só sai com jejum e oração. E dentro disso, dentro dessa palavra, queridos, se nós queremos viver o extraordinário, se nós queremos viver a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre os nossos ministérios, se nós queremos viver uma transformação na nossa casa, na vida dos nossos amigos, nós precisamos entender que a vitória só virá através de jejum e oração. Não tem outra forma, não tem outro jeito. E eu quero começar a falar dessa palavra, eu quero dar o tema para você. É a geração da mudança, a geração da fé. A geração da fé é a geração da mudança. Então, que é isso, pastor? Presta atenção no que eu quero ministrar ao teu coração hoje. Eu sei que você vai aprender muito com tudo que nós vamos... Jesus, eu fiz um negócio aqui. Não, cancela, volta, fechei, isso, amém. Então, qual o tema dessa palavra? Qual seria o tema a geração da mudança, a geração da fé? É interessante quando Jesus chega a algum lugar, ou quando Jesus chega em qualquer lugar, ou quando Jesus chega na vida de alguém, coisas novas acontecem. E parece que tudo é novo, de novo. Que bênção, né? Como assim, pastor? Por que você está dizendo isso? É porque, se nós olharmos aonde Jesus chegou, na vida de quem Jesus tocou, na vida de quem Jesus entrou, as coisas mudaram, coisas aconteceram. Por quê, pastor? Por quê, pastor? A palavra resume. Paulo fala claramente sobre isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, ele diz, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É o que eu terminei de dizer, quando Jesus chega em algum lugar ou na vida de alguém, coisas novas acontecem. Tem que acontecer. Tem o dever, tem a determinação, porque aonde Jesus chega, as coisas não ficam como estão, as coisas não ficam na mesmice, pelo contrário, as coisas mudam. Tudo muda, a vida muda, as coisas mudam, e essa transformação divide a vida das pessoas em duas partes, um antes e o depois de conhecer Jesus. Antes de conhecer Jesus, você era de um jeito, mas quando você conheceu a Jesus, você não só mudou, mas você foi transformado. Você nasceu de novo. Por quê, pastor? Porque todo o testemunho da conversão, traz essa característica, mudança de vida. Eu sei que vocês já conhecem muitos crentes que mudou até certo nível e depois parou e não mudou mais porque paralisou. Mas eu quero que você entenda que a vida de uma pessoa que conhece a Jesus é uma vida de constante mudança. Todos os dias você precisa aprender algo novo, todos os dias você precisa deixar o Espírito Santo te moldar, todos os dias é uma oportunidade que você tem de permitir que Deus mude você. Todo o testemunho de conversão traz essa característica, mudança de vida. E essa mudança de vida, ela vem no momento que você confessa Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. A pergunta que eu quero fazer é: o que aconteceu quando Jesus entrou em sua casa? O que aconteceu quando Jesus entrou na tua vida? Eu quero que você pare e reflita um pouquinho e responda para você mesmo essa pergunta: o que aconteceu quando Jesus entrou na sua vida?
É bom, uma vez ou outra, nós refletirmos. Será que quando Jesus entrou na minha vida lá atrás, eu sou a mesma pessoa feliz porque Jesus entrou? Ou será que você é uma pessoa paralisada desde que aceitou Jesus? Você não cresceu, você não permitiu que as mudanças continuassem, queridos. Eu tenho mais de 40 anos servindo a Jesus e até hoje eu sofro mudanças na minha vida. Até hoje eu permito, até hoje eu quero que o Espírito Santo mude-me, que o Espírito Santo me transforme. Tem pessoas que dizem assim: eu já sou crente, agora está bom. Não, queridos, a vida do crente, ela é pautada por mudanças. Mudanças que Deus, através do Espírito Santo, deseja fazer em nós. Se você acha que a tua vida já está boa, desde que está, aceitei a Jesus, agora estou servindo na igreja, estou indo para a oração. Não, você precisa permitir que o Espírito Santo gere mudanças constantemente na sua vida. O que aconteceu quando Jesus entrou na sua vida? O que aconteceu quando Jesus entrou na sua casa? O que aconteceu quando Jesus entrou no teu casamento? Hoje foi algo... Quando Jesus entra na nossa vida, Ele muda por completo. E hoje foi algo muito interessante. Hoje eu tive alguma audiência com a assessora do MP. E antes disso eu estava falando com Deus: quais serão as minhas respostas? Eu vou me ater àquilo que ela quer ouvir, apenas me ater ao conteúdo do vídeo. Mas eu tive uma estratégia. Eu responderia a ela, comecei a estudar versículos bíblicos sobre o assunto pela qual eu estava sendo interrogado. Eu seria interrogado. E eu coloquei alguns versículos bíblicos e ali eu imprimi e coloquei do lado, porque era videoconferência. E ela começou a me perguntar algumas coisas e eu comecei a responder biblicamente. E chegou um momento, queridos, que para mim foi um momento que ela tomou um susto. Eu disse para ela assim: olha, você repetiu, você escreveu, ela transcreveu toda a sua parte que houve a reclamação, ela transcreveu. E ela começou a ler, ela leu toda a transcrição, toda, que ela fez. Aí eu perguntei para ela assim, ela falou: se eu tenho alguma coisa a falar? Eu falei: não. Foi isso aí mesmo. Onde está a misoginia? Onde está como é que se diz? Onde está como é que se me ajuda aí, gente? Onde está o quê? Acepção de pessoas. Onde é que está? Me diga. Onde é que está a ideologia aí? Onde está dizendo aí que eu dei ordem para fazer o que você está dizendo aí? Tudo era um contexto. E aí, olha o que o Espírito Santo faz. Ela começou a falar pelas metades, para que eu pudesse concordar com ela. Eu falando: não é da forma que você falou. Eu queria que você completasse a frase, porque está gravando. Sabe qual foi a frase que ela falou, irmãos? Ela falou assim: quando você disse que a mulher tinha que apanhar, para apanhar feliz. E aí ela parou e continuou. E ela falou, eu falei: opa, pera um pouquinho agora você volta, completa a frase. Porque a frase que eu disse foi: quando você chegar na sua casa, seu marido aperta seu marido, entenda, apanhe sorrindo, porque Deus vai matar ele. O sentido era que houvesse paz. O tema que eu preguei foi alegria. A alegria está ligada à paz em meio às lutas, em meio às dificuldades, queridos. Olha para os apóstolos sendo perseguidos, muitas vezes sendo obrigados a negar Jesus, e não negavam a Jesus, eram escorraçados, eram de várias formas. Mas aí
o Espírito Santo trouxe algo muito forte que ela ficou sem entender. O que é, pastor? Quando ela leu novamente o título da pregação, alegria, ela leu também rede de mulheres. Aí eu falei, você viu que você leu rede de mulheres? Eu falei tudo isso para mulheres. Ah, mas não tinha homem não. Não tinha, era só mulheres. A minha esposa me convidou para pregar para mulheres. E você acha que se eu dissesse uma coisa fora de contexto, você acha que as mulheres iam concordar comigo? Aí ela perguntou, olha, mas só tinha mulheres? É, tá aí o título, rede de mulheres. Irmãos, ela ficou assim, pensativa, sem entender. Eu falei, eu quero que você me diga o que está acontecendo. Encerramos e ela disse, olha, eu vou passar para a doutora, a minha chefe, e de repente ela possa lhe procurar ou não. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? É porque toda mudança, todos os nossos passos, haverá coisas novas a cada dia que você vai precisar enfrentar. E essas coisas novas, queridos, geram em você mudanças. Pastor, gerou no senhor alguma mudança? Sim, gerou. Pastor, o senhor aprendeu alguma coisa? Sim, aprendi. O que, pastor? A não temer o que pode me fazer o homem. Porque falar é fácil, queridos. Ah, eu não tenho medo, mas a circunstância, o momento é que determina se você vai permitir Deus trabalhar em você ou não. O que acontece quando Jesus entra na sua vida? É uma caminhada. Quando você confessa Jesus, quando você começa a andar, é uma caminhada, é um processo, queridos, de abdicar das coisas do mundo, dizer não muitas vezes às coisas que nem pecado é, mas você começa a ser seletivo nos seus objetivos, no que você vai fazer. Como assim, pastor? Nós vemos esse texto que havia uma confusão quando Jesus desce do monte, sim ou não? Uma confusão. No verso 17, verso 19 ao 19, eu posso entender uma coisa muito importante. Eu entendo que aonde Jesus chega, acaba a confusão. Só entendendo. Se você pegar e dar uma lida no verso 17 ao 19, você vai ver que havia uma confusão. Havia um alvoroço, e Jesus se aproxima e diz, quando ele chegou, tudo se acalmou. Aprenda isso hoje. Aonde Jesus chega, acaba a confusão. Ah, pastor, se você, olha, entenda, se há briga entre irmãos, se você está chateado com fulano, com Beltrano, com quem for, entenda, aonde Jesus chega, acaba a confusão. Totalmente. Por quê? Porque ele é luz, ele esclarece. Quer ver alguns exemplos de onde Jesus chega? A tempestade que Jesus acalmou. Estavam lá os discípulos desesperados, sim ou não? E Jesus estava dormindo. E Jesus chegou. E onde Jesus chega, acaba a confusão. Por quê, pastor? Porque quando você tem Jesus, Ele traz paz. Ele te dá alegria em meio à tempestade. Quer ver outra coisa interessante? A ressurreição do filho da viúva de Naim. Havia um alvoroço. Aonde Jesus chega, acaba a confusão. A cura do cego de Jericó. Aonde Jesus chega, acaba a confusão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A cura da mulher do fluxo de sangue. Aonde Jesus chega, acaba a confusão. A cura
a ressurreição da filha de Jairo. Já estavam até chorando, havia uma confusão, uma tristeza, uma angústia. Aonde Jesus chega, acaba a confusão. Aonde Jesus chega, tem milagre. Aonde Jesus chega, tem vida. Posso ouvir um amém? Aonde Jesus chega, clareia e ilumina tudo. Quantos creem assim comigo? Quantos creem assim comigo? Nós precisamos permitir Jesus ser a luz para nós, a luz que você precisa. Aonde Jesus chega, meu irmão, vem a solução pela fé. Por que, pastor? Está aqui o texto. Fé. Se você estiver vivendo momentos difíceis, se você estiver vivendo lutas, batalhas, Jesus chega e a solução vem pela fé. Você crê em Jesus? Você crê que Ele pode todas as coisas? Você crê que Ele é o Deus do impossível? Você crê que Ele está no controle de tudo? Você tem fé para isso? Então vem aí a solução. É a solução, irmãos. Nós estamos com um grande problema nesse telhado, sim ou não? Sim ou não, gente? Chovia, já não estava mais pingando, já era chovendo dentro da igreja. A junta administrativa se reuniu, nós nos reunimos. Trouxemos uma empresa para fazer para falar com a junta, para falar o que iam fazer ou não. E ficou acertado um valor X, né? Meu Deus, valor X. E nós precisávamos de um cartão para poder dividir em 12 vezes. E nós da junta, junto com os pastores, cada um ficou com, acho que é uma parcela mesmo, né? Dividindo todo mês mais ou menos, é uma parcela para cada um, para a gente fechar, só a junta e os pastores. E aí, queridos, agora tinha um problema, o cartão. E nós ficamos para um lado, ficamos para o outro, para um lado, para o outro. Gente, eu vou dizer para vocês, é terrível. Eu não sei quanto a vocês, você entrar na casa do Senhor e ver as coisas pingando. E ver a frente que parece mais um depósito de ferro velho. E ver os fundos aqui, sem cobertura, sem nada, sem tijolo, sem nada. Aí me lembrou a G1. Eu falei, não, Senhor, esse AG1 não vai se cumprir na minha vida, não. O rapaz é crente, uma pessoa bênção de Deus, Menezes. Eu liguei para ele assim, Menezes, ainda não conseguimos o cartão. Como é que nós vamos fazer isso, Menezes? Assim, pastor, não se preocupe. Você pode esperar. Eu disse para ele, você pode esperar que a gente possa conseguir o cartão? Eu falei, pastor, não esquenta a cabeça. Você vai conseguir bem, senão a gente toca. Pastor, já comprei material, já estou indo e eu já posso começar. Eu já vou começar e a gente toca o barco e não tem esse negócio não, pastor. Por que eu fiz isso, queridos? Porque a casa é do Senhor. E Ele está procurando pessoas que solucione problemas com fé, que tenha fé para que Ele mova o sobrenatural, que tenha fé para que Ele possa fazer o milagre, que tenha fé para que Ele possa acabar com a confusão, que tenha fé, queridos. Fé. Eu não posso arredar 1 milímetro da minha fé. Não posso, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, Deus estava comigo. Porque e tudo que eu tenho hoje é por causa do Senhor. Tudo que eu sou hoje é por causa do Senhor. Tudo que eu vivo hoje é por causa do Senhor. Como que eu poderia deixar a casa do Senhor simplesmente, queridos, como está? Não. Pastor, e se ninguém pagar? Eu pago, a honra é minha.
Como assim, pastor? Honra é para quem, queridos? Tem um coração grato e coloca a mão do bolso sem pensar em dizer, vamos cuidar da casa do Senhor. Isso é fé. Isso é dependência de Deus. Isso não é tolice não, irmãos. Tolice, agora eu entendo, é você comprar um carro em 60 prestações, não sei das quantas, e o carro fica velho e você não termina de pagar. Eu estava falando, acho que é com você, né, Johnny? Rapaz, olha, nunca mais eu quero comprar um carro financiado. Não quero mais. É um pavor. Todo mês tem aquele negócio lá. Todo mês aparece aquele negócio. Eu falei, meu Deus, isso é perseguição, é? Rapaz, acaba com a gente, mas não acaba a prestação, não acaba o boleto. Meu Deus do céu. A gente perde emprego, entra em outro, faz outra coisa, viaja e volta e tudo mais. Mas está lá o infeliz dos boletos. Eu falei para o pastor, não, meu filho, eu estou velho demais para essas contas, não. Estou fora agora, a partir de hoje estou fora. Vamos rodar com esse carro aí até Deus nos der condição de comprar outro. Não vou mais dar um passo, porque é burrice. Eu já estou com 51 anos, a gente pensa assim, ficando velho, a gente já está começando a ter medo de fazer, né? Por quê? Mas, queridos, eu não tenho medo de fazer isso na casa do Senhor, porque quando Deus respalda, a gente fica tranquilo. Tranquilo. E tranquilo. Davi dizia, o zelo pela casa do Senhor me consome. Nós perdemos muito, queridos. Esquecemos muito o dar. Se você olhar para você pelo Espírito, assim, onde que você estava e aonde Deus te colocou, cadê a tua gratidão? Cadê o nosso cuidado? Cadê o nosso zelo? Cadê, sabe? E nós olhamos e não tenho medo, mas fulano, filho, entenda bem, nós não estamos fazendo para A, para B ou para C, nós estamos fazendo algo com o coração grato, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos dado tudo o que nós temos. Se você tem uma casa, foi porque Deus te honrou. Se você tem um carro, foi porque Deus te honrou. Se você tem o que ter, é porque Deus te deu. Acaso eu não daria ao Senhor? Acaso eu não daria meu carro para arrumar? Daria, não tem problema. O que eu quero te dizer hoje, queridos, é que a fé tem que estar ativa em nós. Porque quando Jesus chega, a solução vem através da nossa fé. Jesus já está aqui, amém? Sim ou não? Agora é a nossa fé. O problema está aí, aonde Jesus chega, se tem fé, tem milagre. Se tem fé, tem milagre. E ora a Deus para chover domingo, a metade do culto, né, Sérgio? Mas caiu um pé d'água mesmo. Porque a gente vai saber se ainda tem goteiro ou não. Senhor, em nome de Jesus, manda um pé d'água domingo, da metade do culto para frente. Manda um pé d'água para esse telhado ser testado e os irmãos poderem entenderem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quer ver outra coisa que eu estou fazendo? Porque sem fé não tem milagre, queridos. Sem fé não tem milagre. A gente está vivendo um tempo de só olhar o que temos. De só olhar, sabe? Estou vendo uma pequena nuvem. Não tem chuva não. Peraí, quem te disse que não tem chuva? Porque só tem uma pequenininha nuvem. O profeta diz, pode correr que vai vir uma tempestade, não é chuva não. Filho, talvez nós estamos vendo as nossas impossibilidades, talvez nós estamos vendo aquilo que os olhos nos mostram, com quem diz, eu não posso, eu não consigo, não dá para nós. Queridos, em nome de Jesus, nós temos um Deus que tudo pode, nós temos um Deus poderoso. A atitude de fé tem que ser nossa, em nome de Jesus. Tudo que nós vemos aqui nesse lugar, e eu creio que na tua vida, na vida de muitos irmãos aqui, é motivo de fé. Aconteceu por causa da fé, aconteceu por causa da atitude. Não adianta aqueles ter fé e não ter ação.
Não adianta dizer, eu queria, você queria. Não, irmão, você quer, e eu vou fazer para a honra e glória do nome de Jesus. Cheguei em casa dizendo, olha, presta atenção, vou te dizer, eu não vou ficar esperando ninguém para resolver o problema A, B ou C. Eu já falei, já mandei fazer, e se precisar, Deus vai abrir porta. Já abriu, já nos deu esse dono dessa empresa para fazer isso que fez com a gente, que ninguém faz. Ninguém faz. Então, isso é fé. Isso é fé. Quer ver mais? Ele falou, pastor, eu quero abençoar a igreja, eu quero ajudar a igreja. Eu vou colar todos esses negócios do teto aqui, eu vou arrumar. E isso aqui eu estou abençoando, porque eu preciso abençoar a igreja, porque eu sou muito abençoado, pastor. Ele estava contando os testemunhos dele para mim. Ele disse, meu filho, é um menino de Deus. Jesus. Aquele pai daquele jovem reconheceu sua fraqueza diante de Jesus. Ele declarou que a sua fé, era pequena. Presta atenção. Ele declarou, pediu ajuda, pediu socorro. Presta atenção. Até que ele conseguisse declarar sua fé no Senhor, o único que tinha solução para o seu problema, o único que tinha solução para a sua confusão, o único que tinha solução para um problema que ele vinha desde que o filho nasceu, posso assim dizer. Talvez você venha trazendo um problema, queridos, e ainda não conseguiu enxergar o Deus que você serve, e ainda não conseguiu enxergar quem é Deus. Deus é Deus, mas Ele precisa da tua atitude de fé para que Ele possa abrir as portas. Não é na tua força, é na tua fé. Jesus disse assim, vai, a tua fé te salvou. Diga assim para o irmão do lado, não é na tua força, é na tua fé. Agora a pergunta para ele, você tem fé? Presta atenção no que eu vou dizer. O mundo, ele só apresenta, ele só mostra o quê? Tudo bem aí, pastor Gil? Pastor Silvano? Pastor Silvano? Tá tudo bem aí? Ah, sim. Que bom. O mundo só apresenta resultados apontando o problema e não a solução do mesmo. A gente só vê o mundo apresentando problema. Você liga o jornal, só tem problema. Você vai falar com algumas pessoas, só tem problema. Mas espera um pouquinho, queridos. Aquele povo estava com aquela confusão, aquele problema daquela criança, e problema e ninguém dava nada, nem os discípulos conseguiram resolver. Aprenda uma coisa, nós temos que ser como Jesus. Jesus não apontava o problema, Ele dava a solução. A solução é tem fé, a solução é creia, a solução é acredita. Por quê, pastor? Porque Ele mesmo é a solução do problema. Ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, Ele se apresenta como a solução. Se nós somos igreja de Cristo, quem é a solução dos nossos problemas? Quem é a solução desta igreja, do problema desta igreja? Quem é a solução dos problemas que nós temos? Jesus! É Ele que abre porta, é Ele que faz os milagres, é Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Olha algumas situações que Jesus mostrou. Que Jesus mostrou a solução quando todos só apontavam o problema. Vamos lá. A mãe de Jesus chega até ele e diz assim, Jesus, acabou o vinho. Festa de casamento, lembram? Chegaram até Jesus e apresentaram o quê? A mãe dele apresentou um problema. Por que será que ela apresentou o problema para Jesus? Porque ela sabia que Ele é
a solução. Às vezes fico olhando para alguns irmãos, algumas pessoas, que falam o problema para todo mundo, menos para Jesus. A cura do servo do centurião. Veio o centurião e falou: ó, meu servo, está assim, assim, assim. Apresente o problema para Jesus, porque você vai estar apresentando a solução. Você vai estar apresentando, olha, para a solução do teu problema. Apresenta a tua luta para Jesus. A cura da mulher sírio-fenícia. Está aí. A cura do leproso em Cafarnaum. Todos esses personagens apresentaram o problema para quem? Para a solução, irmãos. Não adianta você ficar choramingando para um lado, para o outro. A tua solução é Jesus. A tua resposta é Jesus. A nossa resposta, a resposta dessa igreja é Jesus. A resposta para a luta que você está vivendo é Jesus. A solução para o problema que você está vivendo é Jesus. Jesus, Ele deu a solução. E qual é a solução, pastor? Fé. É fé. A solução é fé. Essas pessoas tiveram que exercer e acreditar. Senão não ia acontecer. Fé. Tem que ter fé, irmãos. Olha o que diz em Hebreus 11, verso 6. Pois sem fé é o que, gente? É o que, gente? Sem fé é impossível agradar a Deus. A solução é a fé. Se tem fé? Tem. Então vai acontecer. Você chega até Jesus com um problema, chegou, beleza, ok, porque Jesus é a solução, mas você precisa crer que Jesus é a solução. Você precisa crer, precisa ter fé que Ele pode todas as coisas. Você tem que crer sem duvidar. Você tem que crer sem incredulidade. Desperta uma coisa para você. Tem gente que recebe o milagre, recebe o que pede, mas daqui a pouco perde tudo. Por quê? Por quê, irmãos? Vou dizer para você. Porque não mantém a oração para manter a conquista. A oração aqui é vigilância, a oração aqui representa você estar ligado no reino espiritual. Por quê, pastor? Porque o inimigo está ao nosso derredor, espreitando, esperando a oportunidade. Mas quando você está em oração, você mantém a sua conquista e continua conquistando. Você está entendendo o que eu estou dizendo hoje, igreja? Estão entendendo? Por mais que a situação esteja difícil, nós precisamos continuar e segurar e manter a bênção através da oração. Olha o que diz em Tiago capítulo 4, verso 8. Não adianta Jesus chegar e arrumar tudo e depois a coisa volta a piorar. E aí? Olha o que diz aqui. Quero que você entenda. Tiago diz que através da oração nós mantemos tudo bem. Através da oração nós deixamos de ser fracos na fé. Por quê? Porque a oração te leva a um nível de experiência com Deus. Nós precisamos aprender algumas coisas, queridos, que são coisas importantíssimas. Quer ver uma coisa? Jesus nos ensina a manter a bênção através da oração. Pedro lá no Getsemane. Jesus está ali, aí volta, ele está dormindo. Acaso não sabes que tem que vigiar, tem que estar de pé, tem que estar acordado? Não dorme não, ora, vigia. Vigia. Paulo e Silas na prisão. Quem lembra?
Eles poderiam estar choramingando, com suas pernas presas, todo preso, mas eles resolveram louvar a Deus, eles resolveram cantar. Tem até aquele cântico que diz, né? Louve como Paulo e Silas na prisão. A igreja no Pentecostes, por que veio Pentecostes? Estavam orando. Por que queria receber o poder? Porque estavam orando, jejuando, clamando. Deus não quer que nós vivamos de forma, olha aqui, de forma volúvel e inconstantes. Vê se está aqui. Que fé é essa, irmãos? Cadê a fé que você tinha 1 ano atrás? Já não é mais a mesma fé. Agora a tua fé está nos teus bens, naquilo que você conquista, naquilo que você tem. Onde está a tua fé agora, irmão? A solução do teu problema é o dinheiro. A solução do teu problema é você ficar rico. A solução dos teus problemas é você ter um carro bom. Qual é a solução? Queridos, Deus não quer que vivamos de forma volúvel e inconstantes. Fé. Para mantê-la tem que ter oração, tem que ter jejum. Pastor, eu quero manter as minhas conquistas, a conquista que o Senhor colocou para mim. Peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos, esse não receberá nada do Senhor. Por quê? Porque tem medo, é covarde e não tem fé. Jesus estava na sua cidade e mandaram ele sair, ele saiu. E o que é o mais interessante, sabe qual é, irmãos? É que o texto, o narrador diz assim: e não pôde Jesus fazer muitos milagres. Por quê? Incredulidade, falta de fé. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não há milagre sem fé, irmãos. Não há vitória sem fé, não há conquista sem fé. Não há conquista sem você acreditar que você serve a um Deus das causas impossíveis, que você serve a um Deus que tudo pode, que você serve a um Deus que você acredita e que você entrega a tua vida a Ele. Não há. Eu quero terminar dizendo que o propósito de Deus para nós é uma restauração permanente em nossas vidas. Depois que nós conhecemos a Jesus, não há necessidade de você voltar atrás nunca mais. É importantíssimo para nós mantermos e continuarmos crescendo. Mas isso acontece através da fé, através da oração. Por que muitos desanimam? Por que tem muitos desistindo? Sabe por quê? Porque desistiram de orar, desistiram de jejuar, deixaram as coisas de lado e foram vivendo o natural, e foram fazendo as coisas na igreja naturalmente, e não por amor, e não com fervor, e não porque acredita que aquilo é o propósito de Deus. Aí eu quero dizer que ele não é mais um servo, ele passa a ser um voluntário. Um voluntário faz quando quer, da forma que quer, o horário que quer, e ele tem que estar disponível, senão não serve. O servo não. O servo está disponível para Deus 24 horas por dia. O servo está disponível para Deus. Filho, eu tenho uma coisa que você precisa aprender. O jejum nos dá intimidade com Deus, sim ou não? A oração também, sim ou não? E quando isso acontece, nós nos colocamos à disposição de Deus 24 horas por dia. Por quê, pastor? Porque é Deus quem te chama para fazer algo para Ele. Não é o homem. Quando você tem intimidade com Deus e você recebe um telefonema, esse telefonema já não é mais nenhuma surpresa para você, porque o Espírito Santo já falou: fulano vai te ligar e vai falar com você para você fazer isso, eu quero que você faça. Não é mais o homem falando, mas é Deus falando através do homem. Estão entendendo?
Sabe por que muitos discípulos ou muitas pessoas se tornam escravas de líderes e outras coisas? Sabe por quê? Porque aprendem, queridos, a submissão sem questionamento. Se questionar é rebeldia. Mas quando você orar e jejuar, quando você estiver íntimo de Deus, você pode esperar. O Espírito Santo vai falar com você. Você estará pronto para dizer: eis-me aqui. Você saberá a diferença do homem falando para Deus falando. Você entende isso? É assim que temos que viver. É dessa forma que temos que viver. O propósito de Deus para nós é uma restauração permanente em nossas vidas. Depois que conhecemos a Jesus, não precisamos mais voltar atrás nunca mais. Pastor, eu conheço alguns irmãos, não me toque. Não conheceu Jesus. Não creu. Ah, pastor, Jesus transformou a minha vida. Deixa eu pisar no seu calo para você ver. Para ver se mudou mesmo. Tem irmã aqui que roda a baiana, o pessoal fala, roda a baiana. Por quê? Porque não tem um coração transformado. E um coração transformado só se dá, filha, por uma intimidade com Deus. A intimidade com Deus faz você ficar calado. Faz você ouvi-lo dizendo assim: deixa comigo, eu sou a justiça, eu sou a tua justiça. Eu ia aqui comigo. Eu estou desafiando vocês a crer. Creem além, muito além do evangelho que vocês ouviram lá fora por muito tempo. Eu estou levando vocês a outro nível, para que você saiba que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, quer que você tenha fé. E essa fé, ela vem com mudança de vida. Ela vem com crescimento constante. E não de qualquer jeito. Tem alguns irmãos que já estão 10 anos na igreja, continuam sendo não me toque. Continuam sendo carnais. Por quê, pastor? Porque não oram. Porque não jejumam. E não crescem. Por quê? Porque não creem. Porque lhes falta fé. Fé é confiança, meu irmão. Você confia que Deus, através do seu Filho Jesus, tem o poder para resolver o teu problema? Você confia, você crê que Jesus é a solução para a tua casa, para a igreja dele, para a tua vida? Você crê que Jesus já proveu tudo que nós precisamos? Como fez com Pedro. Pedro vai lá, joga um anzol, pesca um peixe, abre a boca dele, tem uma moeda lá, vem, paga o meu e o teu imposto. Onde está a tua fé? Onde está a nossa fé? A nossa vida é falar: não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Nós só falamos do problema. Agora vamos falar do milagre. Quantas vezes você confessou com tua boca: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero, Senhor, pode me dar isso aqui, Senhor, que eu quero abençoar aqui, eu quero fazer isso. Queridos, presta atenção, Deus está buscando atrás de homens e mulheres de fé. Deus está querendo fazer milagres. Deus quer derramar sobre este lugar, sobre a sua vida, sobre a vida, queridos, dessas famílias que aqui estão. Olha, coisas tremendas e sobrenaturais. Mas precisa haver fé. Deus está procurando homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que confiam nele. E não que quando chega um problema já se estremecem, já querem se afastar, já querem ficar desanimados. Deus não está procurando essa pessoa. Deus está procurando homens e mulheres para que ele possa perguntar: você tem fé? Você crê? Qual será a tua resposta? Você apresenta o teu problema diante de Deus, diante de Jesus. Fala para Jesus o teu problema, mas a pergunta de Jesus é uma só: você crê? Você crê?
É uma só, é você crer. Todos que receberam o milagre foi porque creram. Quando eu digo milagre, que eles não estou falando coisas extraordinárias, tão somente coisas extraordinárias, não. Estou falando em tudo, desde as pequenas coisas até as grandes. Eu creio que tudo é possível. Eu creio que Deus pode todas as coisas. Eu creio que Jesus já proveu tudo aquilo que nós precisamos, que Jesus já nos deu estratégias para fazermos o que precisamos fazer, para alcançar tudo aquilo que Ele quer que nós alcancemos, para fazer a reforma nesta casa, para fazer, queridos, e colocar o melhor nesta casa. Deus já supriu tudo. Deus já está trazendo pessoas, queridos, pessoas a este lugar, que vão somar e multiplicar, não vão diminuir, mas que vão abraçar essa causa. Deus está trabalhando, eu creio. Você crê? Você crê? Porque para haver milagre tem que haver problema, tem que haver escuridão, porque Jesus é a luz que vai nos guiar. Eu creio que tudo é possível. Eu creio. Quando a igreja se levantar, ninguém vai parar a igreja. Quando nós estivermos juntos em um só propósito, orando e jejuando, Jesus vai vir até nós e perguntar: o que vocês creem? E nós responderemos o que? Nós cremos, Senhor. Então recebam. Irmãos, vai ser milagres atrás de milagres, vai ser curas, vai ser dons de visão, vai ser um Pentecoste, para não dizer último avivamento antes da vinda de Cristo.